Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma videoaula de atualidades, onde discutimos filosofia e sociologia. E nesta aula de hoje vamos discutir a segunda parte da sociedade e o indivíduo, a questão da socialização. Sejam todos bem-vindos e tenhamos uma boa aula. Na aula passada, nós encerramos a discussão sobre socialização, falando sobre a socialização primária, que eram os primeiros momentos, os primeiros contatos que as pessoas tinham com a convivência social. Na aula de hoje, nós retomamos falando da socialização secundária, que é o processo de integração no mundo social específico. Por exemplo, na escola, um grupo de amigos, na associação de trabalho, nas atividades de lazer, num partido político, nos países que visitamos, nesse contato com vários grupos sociais, do qual, mesmo que momentaneamente, nós estaremos inseridos, nós iremos fazer parte. Então, essa socialização é muito secundária, é muito ativa a partir da ideia de que ela acontece a partir da infância em cada nova situação da vida com o que nos deparamos, como está escrito aí no slide. Então, as divergências podem ocorrer e essa ocorrência de divergência ela pode ser benéfica ou pode ser maléfica. É nesse momento que nós começamos a construir alguns conceitos que nós vamos levar para a vida toda. E aí são eles pré-conceitos. Nós vimos que lá na primária, na socialização primária, nós começamos a estruturar a nossa vivência com a família, com as primeiras informações, com as primeiras imagens. Agora, nós vamos ver que há uma, como está no slide, no segundo item, interiorização de submundos institucionais ou baseado em instituições. A escola, por exemplo, é uma instituição que faz parte desse grupo de socialização secundária, que é quando nós começamos a nos integrar, especificamente, porque ela vai formar nossas ideias, o nosso conhecimento e a nossa convivência. Quais são os mecanismos de socialização? Dando continuidade: a aprendizagem, a imitação e a identificação. A aprendizagem é a inculcação e interiorização de valores, normas e regras de conduta. Tentativas e erros, repetições, motivações. Então, começa a ser inculcado e incultado na gente, a partir de determinados grupos da socialização secundária, começa a ser colocado no nosso perfil pessoal, na nossa personalidade, começam a ser colocados valores aos quais nós nos identificamos ou então nós repelimos. Por isso é muito importante uma inserção positiva nessa socialização secundária, que é a escola, o grupo de amigos, que vão influenciar bastante na nossa personalidade. Por imitação, nós vamos ver que o mecanismo de socialização por imitação é aquele cópia ou reprodução de atitudes, de ações, de expressões. Isso ocorre muito pelo grupo com o qual nós convivemos, pela imitação dos nossos pares, dos nossos pais também, dos membros da nossa família. A religião é um exemplo disso, Geralmente segue-se a mesma religião dos pais. Esse mecanismo de socialização para a gente ser inserido numa nova religião, para a gente ser inserido numa nova ideia de política a partir da identificação do grupo com o qual nós vivemos. E também desenvolvemos algumas resistências a outras ideias. Não é ruim. De um modo geral, isso não é criminoso, isso não está errado. Mas nós precisamos saber separar, saber identificar, não querendo impor as nossas ideias às ideias dos outros.
Finalmente, outro mecanismo de socialização é a identificação, mecanismo através do qual o indivíduo tende a identificar-se com pessoas que desempenham papéis importantes na sua vida. O pai, a mãe, o professor, o presidente de um partido, o presidente do país, um atleta ou alguém que tenha que seja referência a pessoas públicas. Geralmente são essas referências. Então, esses três mecanismos são aqueles mais presentes e que nós, quando, no nosso caso aqui, preparando-nos para o Enem, devemos ter em mente, se precisarmos escrever uma redação ou se formos resolver uma questão que nos coloca essa ideia, né, de quais são os mecanismos de socialização, nós temos que ter isso em mente para poder estarmos à vontade para resolver a questão. Nós já tocamos aqui outras vezes na questão da socialização, a importância da família na socialização. Muitos dos distúrbios, entendo eu, que muitos dos distúrbios sociais que nós vivemos hoje, eles têm a sua origem na família. A violência familiar, a violência no âmbito familiar, ela é um índice social que cresce bastante, bem alarmante, bem assustador. Então, a família é a base afetiva do indivíduo e é esta que se delega a responsabilidade de satisfazer as necessidades básicas da criança logo na nascença. Porque é nesse contexto familiar, nos primeiros convívios sociais, que vai se delinear, que vai se moldar a boa convivência social com outros grupos que nós falamos no slide anterior, que são os mecanismos de socialização. Então, o fundamento da família, a agregação que a família promove do indivíduo à sociedade, ela é um dos alicerces, ela é um dos fundamentos muito importantes no decorrer daquilo que será o indivíduo, como ele vai se comportar em sociedade, como ele vai ser absorvido e vai absorver a socialização, né, a vida em sociedade. A família, está escrito no slide, é responsável pela transmissão de cultura que envolve todas as práticas e saberes acumulados de geração em geração. Tanto é que a questão da família ser heterogênea, a heterogeneidade da família, não se unir em casamento com parentes consanguíneos, essa é uma situação importante, uma regra de vivência social importante para que você tenha outros valores, para que você tenha outros conhecimentos, outros comportamentos que vão de geração em geração moldando e transformando a socialização das pessoas. Porque isso é cultura. Esse aprendizado que você recebe, que você absorve, que você analisa, que você critica e que você conclui e passa à geração seguinte, esse aspecto é que nós entendemos como cultura. Então, essa transmissão de cultura, ela é um dos encargos da família na questão de incursão do indivíduo na sociedade, nessa convivência social. Por isso ela é um agente de socialização. E em se falando em heterogeneidade da família, nós vemos nessa imagem que a família ela varia no tempo, na forma e na constituição. Essa imagem é bastante emblemática para nos mostrar que a família ela não é unilateral, ela não é uma só. Né? Pode haver diferenças étnicas, diferenças sexuais, diferenças de orientação sexual, pode haver diferenças no pensamento, né? na composição, na inserção na sociedade, nos diversos aprendizados. Essa família promove nessa interação. O formato, a quantidade de membros da família
Tudo isso faz parte de uma integração, de uma forma de socialização. E nós devemos respeitar as diversas formas, devemos começar nosso primeiro exercício de socialização, de convivência social, é respeitar exatamente essa heterogeneidade da família, que também faz parte do que nós acabamos de dizer, a mudança, a transformação, as misturas, os diversos formatos de família, faz parte da composição cultural, do aprendizado que nós vamos adquirindo o tempo todo. A família já foi de um determinado formato, hoje ela é variada, hoje ela tem formas diferenciadas. Essa é a questão da socialização. Nós ficamos aqui nessa segunda parte da sociedade, o indivíduo, a questão da socialização, e na próxima aula vamos à nossa terceira e última parte desse capítulo sobre a socialização. Até a próxima!